Escola do Legislativo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje a Escola do Legislativo, doutora Zezé Bedran, da Câmara Municipal de Araçatuba, tem a honra de receber a palestra Sono, sua importância para uma vida saudável, a ser proferida pelo médico Marcos Vinícius Branco de Oliveira, uma iniciativa da equipe de profissionais que integram o Núcleo do Sono de Araçatuba, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Araçatuba. Lembramos que esta palestra está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo canal 6 do Sistema NET Digital e também pelas redes sociais oficiais do Poder Legislativo de Araçatuba, por meio do Facebook e também do YouTube. E a mesa de trabalhos deste evento já está composta e fazem parte dela o médico endocrinologista Antônio Mendes Fontanelli, a fonoaudióloga Viviane Fontanelli, o médico cardiologista Felipe Biagi, o próprio palestrante desta noite, Dr. Marcos Vinícius, e também o cirurgião dentista Antônio Fagnani Filho, que integra a equipe de coordenadores dos trabalhos do Núcleo do Sono de Araçatuba. Dr. Fagnani, uma boa noite. Muito boa noite a todos. Agora sim. Mais uma vez, então, meu boa noite a todos que estão aqui presentes no nosso auditório e também aos que nos estão assistindo ao vivo. Inicialmente, gostaríamos muito de agradecer à Câmara Municipal de Vereadores de Araçatuba, na figura do vereador Lucas Zanata, que intermediou a cessão deste espaço e a estrutura para a realização deste evento, que acredito ser muito oportuno, já que esta casa é voltada especialmente para o interesse de toda a nossa comunidade e população. Vindo de encontro com o objetivo principal dessa nossa apresentação de hoje, que é o de levar ao conhecimento de todos informações importantes sobre como o sono é essencial à saúde. Este é mais um evento promovido e organizado pelo Núcleo do Sono de Araçatuba, que é composto por profissionais de várias áreas da saúde, ligados ao estudo e tratamento dos problemas do sono, cuja equipe de coordenação e execução é formada pelo Dr. Antônio Fagnani Filho, cirurgião dentista, Dr. Antônio Mendes Fontanelli, médico endocrinologista, Dr. Felipe Camelo Biagi, médico cardiologista, e pelo Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, que é médico neurologista e do sono, todos nós aqui da nossa cidade de Araçatuba. Nesta semana, de 13 a 19 de março, estamos vivenciando a Semana Mundial do Sono, e hoje, dia 17 de março, comemoramos o Dia Mundial do Sono. Data esta que foi idealizada em 2007 pela World Sleep Society, que é a Sociedade Mundial do Sono, e durante esse período são desenvolvidas atividades e ações com o objetivo de informar a população sobre a importância de dormir bem, de se ter um sono de qualidade e os prejuízos que a falta dele pode provocar, trazendo informações importantes e embasadas por profissionais que atuam na área do sono. O tema desse ano é o sono é essencial à saúde. Isso porque o nosso sono tem uma grande importância na nossa vida. Além do descanso, ele repõe nossas energias, revigora o corpo e a mente e nos regula para uma nova e longa jornada. Também possui importantes funções reguladoras e protetoras do nosso sistema imunológico, hormonal e cardiovascular, entre outras, nos garantindo o equilíbrio da nossa saúde ao longo da vida. Em todo o mundo, associações, sociedades e grupos de estudo, como o nosso Núcleo do Sono de Araçatuba, se empenham durante esses dias na divulgação de conteúdo voltado ao público e também aos profissionais de saúde, no sentido de sensibilizar a todos sobre a importância do sono. Em nossa cidade, o Núcleo do Sono de Araçatuba vem desenvolvendo várias atividades ao longo desta semana, com o principal e maior objetivo de trazer e despertar no nosso público uma nova consciência sobre como cuidar, proteger e valorizar o nosso período de sono, que é tão negligenciado nos dias de hoje. Mas, frente à realidade que vivemos, fica uma pergunta. O dia de hoje é mesmo para comemorar? Uma pesquisa realizada em São Paulo mostrou que cerca de 45,5% dos brasileiros se queixam de alguma qualidade de sono. Após a pandemia, esse número foi para 65%, segundo pesquisas da Associação Brasileira do Sono.
Nosso país, ele é o terceiro país com o maior número absoluto de portadores de apneia obstrutiva do sono, sendo quase 50 milhões de pessoas, sendo que metade tem a forma moderada ou grave da doença. Cresce exponencialmente o uso de remédios para dormir em todo o mundo. E durante o dia, cresce acentuadamente o uso de remédios estimulantes para acordar, né? Infelizmente, a data de hoje, ela, na verdade, não é de comemoração, mas sim um dia de chamar a atenção para o próprio sono, reavaliar hábitos e buscar ajuda para melhorar as noites de descanso. Lembrem-se todos, dormir não é uma opção, é uma necessidade, e é uma necessidade fisiológica inegociável. E para iniciarmos nosso evento, então, eu convido nosso querido amigo Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, que é médico neurologista graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com residência em Neurologia Clínica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, pela USP, residência em Neurofisiologia Clínica nas sub-áreas de Epileptologia e Medicina do Sono pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, e também é médico do Serviço de Neurologia do Hospital da Unimed de Araçatuba e responsável pelo setor de eletroencefalografia do serviço, e que irá apresentar uma palestra com o tema O sono é essencial à saúde. Dr. Vinícius, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Grato aí pela presença, né? Sexta-feira à noite, todo mundo cansado, fim da semana, né? Se eu pegar no sono aqui no meio da palestra, vocês não liguem, viu? Porque realmente a semana foi pesada, mas é um prazer para a gente estar aqui, bater esse papo sobre sono, né? O nosso núcleo se dedica a estudar sono já há 7 anos, né, Fagnani? Que nós temos o Núcleo de Estudos do Sono de Araçatuba, fazendo simpósios anuais, fazendo reuniões de debate sobre sono, nós atendendo pacientes com distúrbios do sono diariamente, e porque realmente o sono é fundamental para a nossa saúde. E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre as características desse padrão de comportamento que é normal, é fisiológico e tão importante para o nosso bem-estar. Nós temos vários aspectos comportamentais, várias coisinhas que a gente faz no dia a dia, são importantes para a gente ter uma qualidade de vida e saúde. É importante que a gente se alimente bem, é importante que façamos atividade física regular, que tenhamos o nosso momento de lazer e distração. Nós somos sujeitos ativos do nosso processo de saúde, né? A medicina está aqui para poder tratar as doenças, dar medicações, fazer orientações, mas o nosso processo de saúde ele começa com a gente mesmo, né? Organizando o nosso comportamento, buscando atos de vida saudáveis. E dormir bem é um ato imprescindível para a nossa saúde. Por muito tempo se acreditou que o sono teria uma mera função de repouso, de descanso. Passamos 8 horas, em média, por dia, 1/3 da vida dormindo, né, da nossa vida adulta. Só que, na verdade, se descobriu que nós economizamos apenas um pãozinho francês por noite. Então, é improvável que o sono tenha a única função de repouso e economia de energia. Na verdade, ao longo das décadas de estudo, tem se observado que o sono é importante para regular todas as funções do nosso organismo. Todos os nossos órgãos e sistemas dependem, para o seu bom funcionamento, de um sono adequado. Nós vamos falar um pouquinho do que é um sono adequado, do conceito de sono, mas, em suma, se a gente dorme bem, o nosso risco de uma série de doenças, seja cardiometabólicas, cerebrais, né, cognitivas, emocionais, imunológicas, reduz de maneira significativa. De modo que a medicina e a área da saúde, hoje em dia, estabeleceu uma relação com o sono de muita importância. Qualquer área que a gente imaginar da saúde hoje precisa de uma boa qualidade do sono para que a gente atinja a meta de bom controle bom funcionamento do nosso organismo. Entretanto, os nossos tempos modernos, né, os desafios dos nossos tempos modernos têm desafiado a nossa saúde cada vez mais. Cada vez menos a gente tem tempo para atividade física, cada vez mais a gente se alimenta de coisas inadequadas, de alimentos pouco saudáveis, e cada vez menos a gente tem tempo para dormir. Nós vamos bater um papo também, depois da palestra, né, com os outros integrantes do Núcleo de Estudos do Sono,
sobre distúrbios do sono específicos, vocês vão ter a possibilidade de perguntar coisas, vamos bater um papo legal. Mas talvez um dos mais alarmantes distúrbios do sono que a gente tem atualmente, mais prevalente, seja a privação do sono, que seja a falta de tempo de dormir. Se eu for dormir, até durmo bem, mas pelas minhas necessidades sociais, profissionais, eu tenho que dormir mais tarde do que o meu corpo pede e acabo tendo que acordar mais cedo do que deveria, do que gostaria. Isso também é um distúrbio do sono. A gente sabe que dormir pouco, por exemplo, menos de 6 horas, já tem estudos mostrando que aumenta a nossa mortalidade cardiovascular, aumenta o nosso risco de diabetes, de hipertensão arterial e de mortalidade geral. Então, mesmo sem ter problemas específicos, a duração do sono é muito importante para que o sono atinja o seu objetivo, faça a sua função e tenhamos uma vida saudável e feliz. Então, como eu comentei, estresse, ansiedade, alimentação inadequada, falta de tempo, trabalho noturno, vários fatores de risco para distúrbios do sono nós apresentamos ao longo da nossa vida atual. E o que é sono? Sono é um estado de alteração da consciência, em que nós estamos completamente inconscientes de nós mesmos e do ambiente, né? Mas é um estado reversível, a gente pode ser prontamente acordado. Algumas pessoas precisam de um estímulo maior, outros menor, mas todo mundo pode ser acordado. E é uma função fisiológica, ou seja, ele exerce uma função super importante, indispensável, inegociável, como dito pelo Fagnani, na reparação dos nossos sistemas, não é? Na manutenção do bom funcionamento de todos os nossos órgãos, e nós vamos ver como isso acontece. O sono, classicamente, é subdividido em 4 estágios, 4 níveis de profundidade. Nós temos o sono mais superficial, N1, N2, e os sonos mais profundos, N3, que a gente chama de sono de ondas lentas, e mesmo o sono REM. Todas as etapas são importantes, mas os estudos aprofundaram mais na importância do sono profundo no processo de reparação e de potencialização da função fisiológica do sono, de nos preparar para o dia e estarmos saudáveis. Eu costumo comparar o sono, vou fazer uma breve analogia, né? Imagina que a nossa vida fosse uma corrida de Fórmula 1, o nosso sono seria o pit stop, seria a parada nos boxes. Tá? Imagina um carro de Fórmula 1 correndo uma corrida inteira, sem parar para trocar o pneu, sem parar para abastecer com combustível o motor, sem trocar o óleo. Esse carro, inevitavelmente, ele vai sofrer algumas avarias, né? Agora, a grande função do sono é a restauração da nossa saúde para que a gente termine essa corrida bem. Quando isso não acontece, o nosso carro pode quebrar, ou seja, doenças vão aparecer e vamos ter consequências, né? Redução de tempo de vida e com uma qualidade de vida pior, por exemplo, pelo aumento do risco de um AVC, de um infarto, de uma doença neurodegenerativa. Então, em resumo, o bom funcionamento dos nossos órgãos tem uma íntima relação com uma boa qualidade de sono e, assim, temos uma vida mais feliz e saudável. Falando um pouquinho das funções do sono, né? Então, restabelecer o nosso ânimo, nossa disposição e humor. Nós sabemos, por exemplo, que quem dorme mal, por exemplo, tem insônia, né? Tem dificuldade de iniciar e de manter o sono, tem um alto risco de desenvolver transtorno depressivo. Alguns estudos falam que pacientes que têm depressão, 50% deles, antes de ter depressão, já tinham insônia, já não dormiam bem. E as etapas profundas do sono, N3 e principalmente o REM, exercem uma função super importante em melhorar a nossa disposição, a nossa energia, né? Aumentar a quantidade desses neurotransmissores no cérebro do bem-estar. O sono REM exerce um efeito interessante também. Nós muitas vezes vivenciamos situações ruins durante o dia, geradoras de ansiedade, de estresse, e é durante o sono REM que existe a consolidação, que a gente grava essas informações vividas negativas de maneira adequada. Só que quando nós dormimos bem e temos uma quantidade de sono REM significativa, o impacto emocional dessa vivência é reduzida no dia seguinte. Ao passo que eu vivenciei uma situação ruim, negativamente, emocionalmente falando, se eu dormir bem, no outro dia, quando eu me lembrar daquilo, eu vou poder usar essa situação negativa para construir uma alternativa, para eu crescer na vida, para eu não cometer novamente esse mesmo erro, só que com um impacto emocional menor. Ao passo que, se eu não dormir bem,
eu vou lembrar daquilo com um peso emocional maior, e está aí um dos links que se faz entre problema de sono e depressão e transtorno de ansiedade. O sono também é importante para melhorar a nossa memória e concentração. Nós temos áreas no cérebro relacionadas à memória recente, que armazenam as informações que a gente está vendo ali naqueles minutos, horas do dia a dia, e temos as áreas da memória remota. Durante a noite, a informação que está na área das memórias recentes, da memória recente, é passado para a área da memória remota, e a gente chama isso de consolidação. Veja, se a gente, isso principalmente sono N3, né? Se a gente não dorme bem, tem pouco N3, no outro dia, a gente não esvaziou a área da memória recente de maneira adequada. Eu tenho menos espaço para armazenar mais informações, adquirir novas informações. E aquilo que eu vivenciei no dia anterior, eu não vou ter gravado. Então, olha só a importância do sono para a memória. O sono tem uma função importante também, que é descansar o nosso coração. A gente sabe que nos primeiros 2/3 da noite existe uma queda da frequência cardíaca, da frequência respiratória, uma tendência de queda da pressão arterial. Ao passo que, se a gente não dorme bem, nosso nível de pressão, de frequência cardíaca é mais elevado, isso está sobrecarregando o nosso sistema cardiovascular no momento que era para ele estar descansando. Frequentemente, os distúrbios do sono se associam, então, a aumento da massa muscular cardíaca, uma piora da função do coração, um aumento do risco de arritmias, né? Então, dormir bem também é importante para o nosso sistema cardiovascular. Controle do apetite e do peso. Durante as etapas profundas do sono, nós produzimos hormônios que controlam o nosso apetite, aumentam a nossa saciedade, né? Por exemplo, o hormônio leptina, né? Ele é potencializado a sua produção por um sono de qualidade. Já a grelina, que é o hormônio do apetite, é reduzida no momento do sono, com um sono adequado. E quando a gente perde isso, existe uma tendência da gente comer mais, e principalmente coisas calóricas, né? Carboidratos, gorduras e tudo mais. Você vê como o sono é importante. Dormir mal é como se fosse uma informação para o nosso organismo. Olha, nós estamos sob situação de alerta, nós estamos em situação de risco. Preciso consumir o máximo de caloria porque vem uma batalha por aí, né? Só que realmente tem as complicações associadas à obesidade, né? As doenças cardiometabólicas associadas aos maus hábitos alimentares. Então, também é importante o sono para o controle dos nossos níveis glicêmicos, do colesterol, dos triglicerídeos, né? Nós sabemos que o nosso sono de qualidade abaixa o nosso nível de cortisol, por exemplo, o nosso nível de adrenalina. Quando dormimos mal, esses hormônios, que nós chamamos hormônios de estresse, aumentam, e a adrenalina e cortisol aumentam a nossa glicemia também, né? Aumentando a resistência insulínica, altera o metabolismo das gordurazinhas do sangue. Então, dormir mal também aumenta o risco de diabetes, aumento de colesterol alto, aumenta o risco de colesterol alto. Melhorar a nossa imunidade, Fagnani também comentou, e acho que aqui também é um capítulo à parte, né? Nós estamos saindo aí de um processo de uma pandemia que levou muitas vidas, né? E lá dentro do hospital, no ambiente da UTI, nós fomos testemunha ocular do quanto foi impactante isso, né? E frequentemente eu bati um papo com os colegas do grupo do sono, que nós víamos às vezes até muitos jovens, né, Fontanelli, evoluindo muito mal, com insuficiência respiratória aguda grave, entubados, né, que muitos foram a óbito também, e todos tinham alto risco para distúrbios do sono. Na época mesmo nós planejamos um estudo clínico para tentar avaliar esse risco, né, um estudo que foi concluído, ainda temos os dados para analisar e divulgar. Mas foi muito importante o que nós percebemos dessa associação dos pacientes com obesidade, de alto risco de apneia do sono, os mesmos pacientes com insônia e a má evolução. E por que isso acontece? Estudos já mostram que dormir mal aumenta o risco de infecções. Mesmo antes do Covid, a gente já tinha essas informações. O sono N3, ele estimula a produção de hormônios, como o GH, está associado também à produção de prolactina, e que são dois hormônios que exercem um efeito muito importante de preparar o nosso sistema imunológico para combater as infecções diurnas, né? Então, se a gente dorme bem, nosso sistema imunológico está mais preparado para combater os vírus e as bactérias do ambiente. Estudos mostram que quando a gente dorme mal, por exemplo, pessoas que dormem menos de 5, 6 horas têm mais risco de desenvolver pneumonia bacteriana, infecções virais. E o que é ter um bom sono, afinal, né? Então, para a gente ter um bom sono, a gente tem que ter tempo adequado,
profundidade e ter horários adequados, e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Tempo adequado. A gente ouve muito falar, né? Olha, preciso dormir 7 ou 8 horas por noite, é importante que todo mundo durma. Não é bem assim, né? Na verdade, nós temos uma faixa média populacional do que a gente considera tempo de sono ideal. 7, 8 está na média. Nós sabemos que após os 20 anos, dos 20 aos 60 anos, dormir de 6 a 10 horas pode ser o meu normal. Tá? Tem pessoas que vão dormir 6 horas e se sentir muito bem, outras vão precisar dormir 10 horas para se sentir muito bem. A melhor forma da gente tentar identificar o quanto a gente precisa dormir é pegar as férias, né? Geralmente, na primeira semana de férias, a gente dorme até além do que a gente precisa para compensar o cansaço do período de trabalho. A partir da segunda semana, o tempo de sono já vai diminuindo, você já vai percebendo que não precisa dormir tanto assim para se sentir bem. Esse tempo de sono seria o ideal que a gente dormisse todas as noites. E é importante que a gente tenha tempo que seja bom para a gente, que seja esse tempo ideal, que nos faça se sentir bem no dia seguinte, porque com o tempo adequado a gente tem profundidade adequada e todas aquelas funções que eu comentei são restauradas. E o que é profundidade adequada? A gente sabe que se a gente acordar muito à noite, a gente vai diminuir a nossa profundidade do sono. E diminuindo o sono profundo, como eu comentei, vai haver um impacto na função fisiológica do sono importante, um aumento do risco das doenças, como a gente vai comentar logo em seguida. Horário adequado. Na população, pessoal, existem diferentes padrões considerados normais de período de sono. Né? Tem pacientes, por exemplo, pessoas, por exemplo, que costumam dormir cedo e acordar cedo, né? Geralmente rendem muito durante o dia, durante a manhã, né? Funcionam muito bem. À noite já vai anoitecendo, já vai batendo aquele soninho. Então, são os chamados cronotipos matutinos. Né? Então, cronotipo é o termo que a gente usa para definir esse padrão de horário ideal de dormir e acordar. E o cronotipo matutino são aquelas pessoas que, classicamente, se você deixar assim, livres, eles vão dormir cedo e acordar cedo e vão ser mais dispostos pela manhã. Existem também os vespertinos, são aqueles que dormem tarde, acordam tarde, esse é o normal para aquele tipo de pessoa. Se ele puder fazer isso, vai se sentir bem. São pessoas que geralmente se sentem mais dispostas à noite, rendem mais, trabalham mais à noite, e isso é uma variante da normalidade. E existem os cronotipos intermediários, são aquelas pessoas que se adaptam-se aos diferentes períodos de sono e vigília, são os verdadeiros camaleões, né? Esse período adequado de dormir depende da nossa genética, então, dependendo da nossa genética, a gente pode ter um padrão ou outro, desses que eu comentei, e depende também do nosso padrão de produção de melatonina. Né? Geralmente, as pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo produzem o hormônio do sono, que é a melatonina, mais cedo, e os que dormem mais tarde e acordam tarde têm um padrão de produção mais tardio. Desde que eu possa satisfazer o meu tempo ideal de sono, esse período de sono variável não configura uma doença. Quando pela pressão social, pela necessidade de acordar cedo para trabalhar e tudo mais, me faz dormir menos do que eu gostaria ou deveria, eu passo a ter um transtorno do sono, que a gente chama de transtorno, um distúrbio do ritmo circadiano. O sono, então, depende da ação de várias coisas, né, vários fatores. Por exemplo, depende do meu padrão genético de funcionamento do nosso relógio biológico, como eu comentei, depende dos níveis do hormônio do sono, melatonina, depende dos indutores de sono naturais. Então, quando a gente acorda, o cérebro e o sistema imunológico vai gradativamente ao longo do dia produzindo substâncias, que são os indutores de sono naturais, que vão fazer a gente dormir. Quando eles atingem um nível específico no período da noite, isso ativa o relógio biológico que faz com que a gente entre no modo sono. Se a gente acorda muito tarde ou dorme no meio do dia, esses indutores de sono naturais são diminuídos, vai demorar mais tempo para que eles aumentem o seu nível e induzam o sono. Então, dormir até mais tarde do que o habitual, ou cochilar durante o dia, se eu não dormir bem à noite, pode prejudicar a minha noite seguinte. E quando a gente tem algum problema do sono, nós temos então um prejuízo sério para a nossa saúde. Falando um pouquinho de sintomas gerais, que aqui engloba várias doenças diferentes, que depois a gente vai poder discutir com detalhes. Quais são os sintomas noturnos possíveis de alguma doença do sono? Por exemplo, roncos, paradas na respiração, respiração ruidosa, dificuldade de iniciar ou manter o sono, sudorese noturna, suar muito à noite, fazer xixi à noite, às vezes fazer xixi na cama, não conseguir segurar a urina,
Urinar muitas vezes, mais de 2 vezes no meio da noite, sono agitado, falando, gesticulando, dormindo, às vezes até caindo da cama, alguns pacientes, né? Então, são sintomas noturnos de que pode haver algum problema de sono. Durante o dia, sonolência diurna excessiva, cansaço, fadiga, dor de cabeça pela manhã, dificuldade de memória e concentração, irritabilidade, redução da libido, redução da performance no trabalho, redução da performance social, a falta de motivação para sair, passear, distrair, né? E quando, então, nós temos os distúrbios do sono, por conta de toda essa alteração do organismo, nós temos um aumento do risco de depressão, de ansiedade, de demências, né, neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, demência vascular por múltiplos pequenos AVCs. Temos aumento do risco de obesidade, de aumento de colesterol, de diabetes tipo 2, pressão alta, arritmia, infarto, AVC, queda da imunidade e aumento do risco de infecções. Importante ressaltar também o aumento do risco de acidentes automobilísticos, né? Múltiplos estudos mostram essa associação, principalmente da apneia do sono, com o aumento do risco da gente bater o carro, e também todos eles se associam ao aumento da mortalidade geral e mortalidade por doenças cardiovasculares. Bom, existem inúmeros distúrbios do sono, como eu comentei, a gente vai poder bater um papo mais especificamente de cada um na rodada de debates, mas só citando a privação do sono, que eu comentei, quando a gente dorme menos do que a gente precisa, se a gente tivesse tempo a gente até dormiria com ótima qualidade, mas pelo nosso comportamento a gente acaba não conseguindo colocar em prática. A apneia obstrutiva do sono, que é quando a gente tem processozinhos de obstrução, de fechamento da via aérea, né, superior da faringe ao longo da noite, né, por um relaxamento muscular excessivo, por alterações cranianas e faciais que reduzem o fluxo de ar. Parassonias, como o sonambulismo, né? Aquelas pessoas que no meio da noite andam, né, dormindo, né? Uma parte do cérebro está dormindo enquanto a outra está acordada, né? A consciência está dormindo enquanto a parte motora está acordada. Então, pessoas que deambulam, depois voltam para a cama, nem sabem o que aconteceu, também é um distúrbio do sono, né? A síndrome das pernas inquietas, que é um mal-estar nas pernas noturno, associado a uma vontade de ficar mexendo a perna e que atrapalha muitas vezes a nossa capacidade de início e manutenção, entre outros. Nós temos cerca de 80 doenças diferentes, né? E, de um modo geral, todas elas com impacto importante para a nossa qualidade de vida e importante para a nossa saúde. Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius, como sempre, nos brindando aí com uma excelente apresentação. Bom, eu queria destacar aqui também a chegada, a presença do Dr. Felipe Biagi. Obrigado, querido. E nós vamos, antes de passar as perguntas do público, a gente gostaria de debater alguns temas que nós vamos estar colocando aqui entre os colegas profissionais aqui do Núcleo do Sono. Então, eu gostaria de dar o pontapé inicial, posso? Pode. Vamos lá. Então, já vou pegar meu colega que está aqui do lado. Depois a gente conversa. Sim, pode deixar. Fique tranquilo, nós vamos responder fique tranquilo, nós vamos responder 2 perguntas vão ser respondidas. Tem um microfone depois aí, fique tranquilo, viu? Boa noite, bem-vindo aí. Na apresentação do Vinícius, ele abordou uma questão importante ali, né, da questão da obesidade, do ganho de peso. Então, eu queria colocar aqui para o nosso colega, que é um excelente endocrinologista, que ele abordasse um pouquinho melhor essa questão da relação da obesidade, especificamente com a apneia do sono, que é um dos distúrbios mais prevalentes aí na população. Obrigado, Fagnani. O Vinícius colocou muito bem com vocês já, né, sobre como que o sono influencia no peso. E agora a Fagnani perguntou algo incrível, né? Como que o peso influencia no sono? Interessante, né? Então, o Vinícius colocou uma coisa que é interessante, que é o seguinte: quando nós dormimos menos,
nós produzimos um hormônio que é a grelina, que aumenta a vontade de comer doce. Então, a gente come mais quando dorme menos. E reduz a leptina, que é o hormônio que dá saciedade, que dá a gente satisfeito. Agora, quando você ganha peso, você começa a depositar gordura em outros órgãos, não fica só no tecido subcutâneo. A gordura vai para o abdômen, fica barrigudinho, vai para o fígado, vai para o coração, para as artérias e vai para a língua também. Então, nós temos um aumento do volume da língua. Ela torna-se maior e fica menos, como que eu posso dizer assim, menos ágil. Fica uma língua gordurosa, que eu falo. E essa língua gordurosa atrapalha as vias aéreas superiores, levando à obstrução das vias aéreas superiores. E quando nós ganhamos peso, o aumento da gordura abdominal, ela faz uma tração no pulmão e traciona as vias aéreas superiores, que dificulta também a respiração do sono, levando à apneia, que é a falta de respiração à noite. As vias aéreas fecham e o ar não consegue passar e a pessoa começa a roncar muito. Estendi muito, Fagner? Acho que deu para entender, né? Não, perfeito. Perfeito. Sigo eu? Doutor Felipe, também foi citado ali os problemas cardiovasculares, né, como consequências aí dos distúrbios do sono. E a gente, pelo que a gente estuda um pouquinho, a gente percebe uma íntima relação da hipertensão arterial sistêmica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual a relação dessa hipertensão em relação à apneia do sono. E pacientes que apresentam apenas o ronco primário, ele também pode desenvolver o quadro de hipertensão? Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, obrigado pela presença de vocês. Eu acho que esse é um tema extremamente importante da gente falar, e especificamente para mim da cardiologia, eu vejo muitos pacientes com problema de sono, e a relação com a hipertensão, que vocês devem conhecer inúmeras pessoas que têm hipertensão, é a patologia mais comum, é muito grande. Se a gente for pensar todo no mecanismo de ação, em que o sono era para a gente ter um aspecto de descanso, em que a gente tem que baixar o metabolismo, e por conta de alguma obstrução, o nosso cérebro não descansa, ele mantém uma atividade simpática, como se estivesse acordado. Então, é extremamente comum a gente ter os pacientes com apneia do sono, não tendo o descanso adequado, apresentando pressão alta. E eles apresentam essa pressão alta durante o dia e durante a noite. A gente consegue ver isso em alguns pacientes que existem alguns exames cardiológicos específicos, por exemplo, como o exame do MAPA. O que é isso? É a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que a gente consegue colocar um aparelho, ele faz as medidas 24 horas, e aí que chama atenção nos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, é que em vez da gente ter aquela queda de pressão, que é fisiológica, não acontece essa queda. Em alguns pacientes com apneia muito grave, com queda de saturação importante, acontece até o contrário. O paciente até tem uma elevação da pressão. Então, é extremamente comum a gente ver um paciente hipertenso de manhã, por exemplo, com a pressão mais alta, com a sensação de cansaço. E outra coisa que acontece, às vezes a gente trata a pressão arterial com um remédio, às vezes 2. Mas a gente percebe que os pacientes que tomam 3, às vezes 4 remédios e às vezes não controlam a pressão arterial, muito é em consequência da apneia obstrutiva do sono. Então, às vezes, a gente está dando remédio, e qual que é o objetivo? Baixar os níveis pressóricos. E, às vezes, isso não acontece. Então, às vezes, você está tentando tratar um paciente, não está adiantando, você esqueceu de ver uma outra coisa, que é a apneia do sono, correção disso daí. E se você não trata e não deixa os níveis pressóricos adequados, qual que vai ser o impacto disso? O descontrole da pressão vai levar às coisas que a gente já sabe, que todo mundo tem receio da pressão alta. Muitos me perguntam, doutor, estou com pressão alta, o que eu faço? O medo é levar um infarto ou levar um derrame, que são coisas catastróficas. Sobre o ronco primário, eu vejo no meu consultório, dificilmente o paciente tem só um ronco primário. O que seria isso? Ele só ronca, ele não tem mais nada, ele não tem sonolência diurna, ele acorda disposto, ele não tem alteração de pressão, ele não é obeso. Basicamente, se a gente conseguir olhar só para esse tipo de paciente, pode ser que ele não tenha uma relação com a pressão, não uma relação direta, mas, na prática, acaba tendo uma queda de saturação. Ele acaba tendo. A gente sempre vê isso na polissonografia. Existem polissonografias, que é o exame do sono, que o paciente só ronca. Ele não tem queda de saturação, não tem alteração no índice de apneia. Então, acaba tendo, às vezes, não tanta alteração na pressão. Mas, na prática, o paciente que ronca, ele sempre reclama de alguma sonolência diurna, ele sempre tem um impacto, e eu acredito que acaba tendo também um prejuízo na hipertensão. Felipe, só lembrando, né, que
a doença em si, a gente sempre chama, né, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Ela é uma doença complexa, né, evolutiva, e lembrando que o ronco ele é o primeiro estágio dessa doença. Tanto que a gente fala brincando assim, né, que o sonho de todo ronco é chegar a ser uma apneia, né? Então, a gente sempre comenta assim, roncar não é normal, né, em nenhuma fase da vida, nem na infância, nem na adolescência, nem na melhor idade, né? Porque realmente ele pode levar a uma evolução de um processo aí mais grave, inclusive. Fontanelli, faz uma perguntinha. Eu vou perguntar para o Felipe e depois para você. Não, eu vou começar com o Vinícius aí. Vinícius, nós estamos vendo hoje na apneia do sono, né, que a gente vê muito o AIH, né, que é o índice apneia e hipopneia. Eu queria falar um pouquinho também da importância da dessaturação, da hipóxia, porque esse valor está sendo meio esquecido e às vezes é mais importante que o AIH. Você podia falar um pouquinho sobre isso conosco? Como é que você vê isso? O que você dá importância a isso? Perfeito, Fontanelli. Então, nós estamos comentando aqui da síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Quando nós dormimos, nós temos um processo de relaxamento muscular que é normal, conforme a gente vai aprofundando no sono, como eu comentei, N1, N2, N3, REM, existe uma tendência de relaxamento muscular gradativo, quanto mais profundo o sono, mais relaxamento. O paciente que tem a tal da apneia do sono obstrutiva, ela tem uma tendência de colabamento, de fechamento da via aérea, que também é progressiva. Conforme aprofunda no sono, o relaxamento vai aumentando. Nos estágios iniciais, esse relaxamento está um pouco menor, inicial ali, na hora que o ar passa, ele vibra os tecidos moles da garganta, isso gera o ronco, e quando chega no estágio profundo, a tendência de fechamento é tão grande, porque o músculo está tão hipotônico que existe uma obstrução. Existe um fechamento da via aérea, o paciente continua fazendo o esforço, mas o ar não entra. E isso leva o quê? O que o Fontanelli comentou, uma queda de oxigenação, é um dos fenômenos que pode estar associado à apneia. Bom, o oxigênio é importante para a produção de energia de todas as nossas células. Não há célula que não precise de oxigênio, né? E diante disso, o impacto é muito grande, porque existe uma liberação de hormônio de estresse. Sinais de alerta são liberados pelo organismo, né? Nossa glândula suprarrenal aí fica a todo vapor, aumentando o cortisol, aumentando a adrenalina, né? A noradrenalina sendo produzida no sistema nervoso central. E como eu comentei, cortisol aumenta a glicemia, adrenalina, né? Aumenta a resistência insulínica também, e a adrenalina e a noradrenalina sobrecarregam o coração. Então, de um modo geral, a hipóxia ela é um fator muito importante. Além disso, a hipóxia induz inflamação, né? Então, a hipóxia também está associada a aumento da liberação de mediadores inflamatórios, hiperativa o sistema imunológico. O sistema imunológico é importante existir para me proteger contra uma infecção, contra uma bactéria, mas o excesso dele também é deletério. A gente sabe que o excesso da inflamação está na base da maior parte das doenças crônicas aí, né, cardiometabólicas e até neurodegenerativas, puxando um pouquinho sardinha para o meu lado, né? Então, hoje a gente já tem evidência no Alzheimer, no Parkinson, por exemplo, de neurodegeneração. E não é de brincadeira que os estudos estão mostrando que dormir mal também aumenta o risco dessas doenças neurodegenerativas ao longo da vida. Agora, tem um outro aspecto, que quando o paciente tem a tal da apneia, para de ter o fluxo, ele pode não dessaturar, ele pode só microdespertar, passar de um sono profundo para um mais superficial. Isso também tem importância. E eu expliquei para vocês, não é? Se ele passa de uma etapa profunda para o mais superficial, ele vai ter menos sono profundo. E é no sono profundo que acontece a maior parte da reparação. Então, não adianta corrigir a questão da oxigenação, é super importante, mas não é suficiente. É importante que exista uma integridade, um restabelecimento da integridade da arquitetura do sono, né? Então, a gente precisa buscar esses objetivos no tratamento da apneia. Professor Vagnani, eu queria que você falasse um pouquinho conosco qual a importância da odontologia na apneia do sono e no sono como um todo. Como é que você vê isso? O que nós estamos avançando nisso? Obrigado pela pergunta, Fontanelli, que eu acho que muita gente deve estar olhando e falar, aqui que um dentista está enfiado no meio de um monte de médico aí falando de sono, né? Bom, é que na verdade, assim, né, principalmente em relação à apneia, aos distúrbios respiratórios obstrutivos, né, a odontologia ela possui algumas ferramentas de tratamento importantes. Por exemplo, no adulto, uma das principais causas, como o Vinícius estava falando,
Essa obstrução ela se dá muito pela questão da queda da língua, que a língua fica muito posteriorizada, por uma flacidez muscular, né, pelo aumento do seu volume, por um quadro de hipotonia. E uma técnica de tratamento seria o uso de um aparelho, um aparelhinho que a pessoa vai dormir apenas com esse aparelho, que ele vai promover um pequeno avanço dessa mandíbula, do queixo, e a língua está presa por dentro do queixo, né? Então, a gente consegue trazê-la momentaneamente, durante aquele período de uso do aparelho, anteriorizando e liberando um pouco mais a passagem do ar ali, né? Isso já em tratamentos de adultos jovens, né? Na criança, a abordagem é totalmente diferente, né? Porque a criança também pode sofrer dessa questão dos distúrbios obstrutivos, né? Aí já é buscando uma normalização do crescimento das estruturas bucais, exatamente para favorecer um melhor padrão respiratório. Doutor Fernando, queria uma coisinha mais contigo aí. E qual a limitação? Até quando você pode aproximar isso aí, avançar na mandíbula? E onde estaria a fono depois? Eu queria que o doutor Vianney complementasse depois aí, por favor. Sim. Bom, a fono é extremamente importante. Bom, por isso que é importante, uma coisa que é importante a gente frisar, que não são todos os profissionais que sabem atuar na área do sono. A área do sono, na verdade, ela é uma área recente, uma área nova, né? São muitas descobertas que estão acontecendo assim numa velocidade muito grande. Então, tanto o dentista como os médicos de várias especialidades, as fonos, os fisioterapeutas, nós precisamos estudar o sono. O dentista capacitado na área do sono, ele vai saber o seguinte: nós temos um limite fisiológico, né, de avanço dessa mandíbula. E esse limite ele é muito individual. Então, é importante a gente fazer uma avaliação criteriosa, né, das questões da mobilidade, da mandíbula do meu paciente, da gravidade do seu problema, a composição da questão da obesidade, se ele tiver um índice de massa corporal muito elevado, uma obesidade mórbida, né, comprometimentos cardiovasculares severos, também seria até uma contraindicação ao uso do aparelho intraoral. Então, assim, toda técnica, na verdade, ela tem as suas melhores indicações e tem as suas limitações, né, de indicação. Então, a gente consegue abranger um bom número de casos, mas tem que ser um diagnóstico muito específico para aquela pessoa, né? E, realmente, como a gente estava falando, essa questão do tônus muscular é extremamente importante. E, às vezes, até para potencializar a terapia, é importante que a ajuda da fono, né, venha nos ajudar. E a doutora Viviane vai poder explicar um pouquinho para nós como que a fono poderia participar desse tratamento, né, ou por si só, ou associada a outras técnicas. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a fonoaudiologia trabalha especificamente com a musculatura orofacial. Então, nós vamos trabalhar com todos os músculos da boca, a língua, as bochechas, a parte posterior, lá onde bate o alimento que a gente engole, e é justamente lá onde tem a campainha, né, que a gente ronca, e é lá que tem a obstrução também. Então, vocês imaginam uma língua mais volumosa. Então, num paciente que tem obesidade, então, como o Dr. Fontanelli disse, ele vai ter gordura na língua. Então, essa língua vai ficar mais volumosa, então ela vai ser mais alta, ela vai ser mais larga, e essa língua vai cair. Então, se esse paciente deita de costas, que é onde mais ocorre a apneia, ele vai estar deitado de costas, então essa língua vai cair para trás e vai obstruir. A força do ar não é tão grande o suficiente para empurrar esse músculo da língua. A língua é mais pesada, então fica difícil do ar passar, tanto na entrada do ar, desculpa, eu falo muito com a mão, viu, gente? Como na saída desse ar. Então, nós fonoaudiólogas vamos trabalhar muito com a respiração nasal, vamos estimular esse nariz que está com um funcionamento muito deficitário aí, a gente vai estimular essa respiração nasal. Nós vamos estimular toda a musculatura de palato mole lá atrás, que é a orofaringe. Vamos trabalhar muito essa musculatura da língua para que ela tenha um tônus adequado, para que ela não fique caída, para que ela possa ter uma mobilidade boa e que ela tenha uma estrutura mais
anteriorizada e não fique tão alargada. Então, nós vamos abaixar a altura dessa língua e diminuir a largura também. E através de muitos exercícios respiratórios, exercícios propriamente ditos da musculatura. Então, todo esse trabalho, em casos moderados, existem casos que a fonoaudiologia sozinha já consegue reduzir a apneia do sono para níveis, conseguimos zerar. A gente já teve casos de pacientes com apneia moderada, eu e o Dr. Marcos Vinícius, em que nós zeramos a apneia. Então, tem casos de muito sucesso, apenas com os exercícios de fonoaudiologia. Tem outros casos que a gente tem o trabalho associado aos dentistas, à odontologia do sono, onde existe essa associação de trabalho, a gente faz o trabalho com a musculatura e os dentistas fazem o trabalho do aparelho intraoral. E tem casos também que já são casos mais graves, que precisam do uso do CPAP, e a fonoaudiologia vai ajudar também nessa adaptação do CPAP, porque a gente tem estudos que mostram que uma grande parte dos pacientes em que foi indicado o uso do CPAP não se adaptou e abandonou o uso do CPAP e continua correndo risco de morte súbita e todos esses riscos que o Dr. Marcos Vinícius já citou. Então, eles param de usar o CPAP e, continuam lá como se tivessem sem problema nenhum. Então, a gente precisa de um acompanhamento maior desses pacientes onde foi indicado o CPAP, e a fonoaudiologia ajuda também nessa adaptação do uso do CPAP, porque a pessoa vai ter que usar o CPAP para o resto da vida, em casos muito graves. Então, a fonoaudiologia ajuda também nesses casos. Muito bom, Vivi, né? Ressaltando a importância aí do tratamento multidisciplinar, né? Nós todos contribuímos de uma forma complementar nesse processo de melhora dos distúrbios do sono, né, dos pacientes. Na apneia do sono também isso é muito importante. Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Felipe Biagi, para ele falar um pouquinho mais para a gente sobre o CPAP, né, Felipe, sobre essa modalidade de tratamento da apneia e o impacto que tem o uso do CPAP do ponto de vista cardiovascular. O CPAP é um aparelho que acaba tirando o aspecto da parada de respiração. Então, aparentemente, as pessoas, no primeiro contato que têm, falam, nossa, isso é muito ruim. Mas eu tenho retorno de vários pacientes que eles depois entendem que aquilo ali salvou a vida dele. Logo no primeiro dia, muitos agradecem quando tem uma boa adaptação. Se você for pensar em todo o mecanismo que a apneia leva em relação à sobrecarga do coração, em relação a alterações do perfil glicêmico e de colesterol, você também tem uma coisa que eu não sei se foi falar também, em relação às arritmias cardíacas. Você pode ter um coração que tem um potencial de arritmia muito grande, associado ao que no sono a gente não tem defesa, e esse potencial é explorado pela apneia do sono. Ao a gente usar o CPAP, a gente bloqueia todo esse processo. Então, a gente permite com que o cérebro descanse, com que a atividade simpática que a gente tem durante o dia seja menor, a pressão cai. Então, todo o processo de desgaste que a pessoa ia ter durante o sono, o CPAP reduz isso. E isso tem um impacto muito grande na diminuição da pressão arterial. É muito nítido, eu vejo no consultório, os pacientes que têm pressão arterial, que tomam 3, 4 remédios, ao começar a usar o CPAP, é comum eles ficarem, às vezes, com 2, ou às vezes até ficarem 100. É difícil, porque a pressão alta não é só a apneia do sono. O paciente com pressão alta, ele tem várias outras comorbidades. Mas, de repente, é um paciente que eu consigo fazer ele perder peso, resolvo o problema da apneia, ele tira o sal da comida, ele tem grandes chances de diminuir remédio. Até no aspecto financeiro, que a gente sabe que hoje os remédios estão caros. Então, isso tem um impacto importante para ele. No aspecto da cardiologia, eu acho que, assim, hoje é uma ideia interessante que a gente está tendo aqui. A função do médico, além de tratar individualmente toda a população que vem com a gente procurar ajuda, é também de promover conhecimento para a população. Então, hoje vocês vieram de graça, mas a gente até pede que vocês divulguem as informações que vocês aprenderam aqui. Às vezes vocês próprios podem ter isso ou não. Às vezes é um parente de vocês que pode ter alguma situação como essa e pode estar em risco. E quando a gente fala de risco, é um risco meio importante. A gente sempre precisa falar que alguns pacientes, vocês já ouviram falar que às vezes morrem dormindo. A gente sempre fala, foi infarto. Pode ser infarto? Pode. O infarto foi causado por quê?
Se esse paciente pode ter uma apneia do sono, essa queda de saturação que o Dr. Marcos Vinícius falou muito bem, e algumas vezes eu vejo na polissonografia, queda de saturação muito importante. Só para vocês terem uma noção, acho que todo mundo sabe um pouquinho da saturação por causa do Covid. Nós aqui hoje a gente está respirando, por exemplo, com uma saturação de 96%, 97%, 98%, se a gente colocasse aqui. A gente, por exemplo, abaixo de 90%, todos nós aqui estaríamos com falta de ar, né? Tem polissonografias que eu vejo que às vezes a saturação chega a 50%. Então, 50% no sono vai levar algum grau muito comprometedor na função cardíaca desse paciente, em potencial de disparar alguma arritmia num período que ele está sem defesa. Então, às vezes, o paciente dormiu, né, e não acordou, morto, durante o sono. Isso tem muito impacto prognóstico do paciente. Então, acho que é importante a gente falar isso para vocês levarem um alerta e lembrar que o CPAP traz um benefício muito grande. Em termos de alerta para vocês, os pacientes, por exemplo, que têm uma apneia zerada ou uma apneia leve. Foi feito um estudo que mostra que ao longo de 20 anos, se você pegar, por exemplo, 100 pacientes, 95 com apneia discreta ou sem apneia, 95 vão estar vivos. Então, uma mortalidade aí em torno de 5%. Mas quando a gente pega pacientes que têm uma apneia grave, quando você vê ao longo do tempo, em 20 anos, por exemplo, você vai ter mais ou menos dos 100 que começaram o estudo, vão estar com 60 vivos, uma mortalidade de 40%. Quando a gente compara 5 com 40%, ou seja, um índice 8 vezes maior, a gente percebe o impacto que a apneia do sono traz. Por isso que a gente fez esse alerta, que é em homenagem até à Semana do Sono, porque é importante todos que estão aqui terem esse conhecimento e até tratarem, auxiliarem as pessoas que estão perto de vocês a procurarem ajuda, que isso vai trazer benefício muito grande, além da qualidade de vida que a gente fala, mas em relação à memória, aprendizado, mas tem um impacto muito grande em relação à sobrevida desse paciente. Nossa, excelente, viu? Fala muito bem. O Felipe é fantástico, né? E o que eu gosto muito do Dr. Felipe também é que ele coloca uma coisa que é a importância de compartilhar o conhecimento. Isso é fundamental, né, Felipe? A gente tem que distribuir. Não adianta nós termos conhecimento, e vocês também, com esse conhecimento, distribuam, ensinem, falem sobre isso aí. E eu queria fazer uma pergunta, Fagnani, que é uma pergunta meio capciosa, Fagnani. É o seguinte, tem uma associação entre bruxismo e apneia do sono? E eu queria saber uma coisa mais com você também, Fagnani, sobre déficit de atenção, as crianças com déficit de atenção, pode ter apneia junto, bruxismo? Fala um pouquinho sobre isso para mim. Se você quiser definir o que é também o quadro antes, te agradeço. Tá joia. Obrigado pela pergunta, Fontanelli. Na verdade, assim, o bruxismo realmente ele pode estar associado, eu vou explicar mais ou menos o mecanismo, mas é uma queixa muito comum, né, que a gente recebe os pacientes com muitas dores de cabeça, dores tensionais nas regiões laterais da cabeça, envolvendo o complexo crânio-cervical e tal. Isso seria dores tensionais devido a uma hiperatividade dos músculos, porque a gente fica apertando muito a boca durante o sono, tal. Isso a gente chama de bruxismo cêntrico. Estudos recentes têm mostrado assim, que realmente existe uma associação interessante, porque quando o paciente entra em estado de apneia, ou seja, ele para de respirar, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, lógico, eu deixei de mandar ar para o meu pulmão, vai cair a oxigenação. Meu cérebro vai perceber isso, né? A gente não vai morrer de falta de ar, porque o cérebro não vai deixar, né? Ele vai desencadear um processo para a gente voltar a ter um ciclo de respiração. E um dos primeiros eventos que ele faz, lógico que isso é tudo muito rápido, tá? Nós estamos falando coisas de milissegundos, né? Mas uma das primeiras ações que o nosso cérebro tem é de ativar a musculatura mastigatória. Então, a partir daquele momento, nós vamos fazer movimentos com a boca para fazer uma deglutição e voltar a ter um ciclo respiratório. Isso é importante porque, às vezes, assim, se o paciente nos chega com uma queixa de bruxismo e sem fazer um diagnóstico, ou sem olhar para essa questão do sono, hoje acho que todo mundo, assim, todo mundo não, né? Mas muitos devem conhecer as tal das plaquinhas miorrelaxantes, né? Aquelas plaquinhas para tratamento de bruxismo, que na verdade elas vão estar piorando o quadro. Por quê? Quando eu uso uma placa, a minha boca ela perde a referência da mordida, do contato. A hora que eu deito para dormir, que a minha musculatura relaxa, ela tende a deslocar mais para trás ainda, né? E dependendo da espessura da placa, se ela for muito grossa, ela faz meu queixo rodar para trás.
rodando para trás, essa musculatura também se posterioriza. Então, eu pioro a apneia do sono do meu paciente, né? Então, por isso que é importante esse diagnóstico, né? O paciente do bruxismo, ele tem que ser investigado o sono, porque, como eu estava falando dos estudos, né? Praticamente quase 50% dos pacientes que apresentam bruxismo têm uma associação de algum distúrbio do sono. E em relação a essa questão do TDAH, muito bem abordado, obrigado por essa pergunta, viu, Fontanelli, que é extremamente importante para o conhecimento de todos. O que é o TDAH? É o tal do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É quando a criança fica assim, naquela questão de muito hiperativa, não para, esse moleque não me dá sossego, esse moleque é um... né? Aqueles adjetivos todos que a gente faz, mas, na verdade, assim, é uma questão comportamental que pode ter também uma relação muito importante com o distúrbio do sono na infância. Que, na verdade, o distúrbio do sono na infância ele vai ter praticamente sintomas e sinais clínicos muito parecidos com o TDAH. Só que o TDAH, né, Vinícius, ele é uma patologia a nível neurológico, né? E já o distúrbio respiratório é um problema mecânico, físico, muitas vezes, né? E, às vezes, você, inadvertidamente, sem fazer essa investigação, né, do quadro do sono do paciente, você vai tratar um paciente que tem um problema respiratório com Ritalina, né, para tentar acalmar aquela hiperatividade da criança. Só que o que causa aquela hiperatividade dele é que ele não consegue dormir, ele tem um sono de péssima qualidade. Então, se ele está aqui na escola ou está aqui assistindo a nossa apresentação e fica paradinho olhando, então o olhinho dele vai ficar pesado, ele vai ficar sonolento, ele vai cochilar. Para não fazer isso, porque a mãe vai ficar brava, o colega vai tirar o sarro, sabe? Então, ele fica ligado, né? É uma forma dele se manter ligado. Então, é muito importante esse diagnóstico diferencial nas crianças, principalmente. Então, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, né, e vê que a criança é muito agitada, é sempre importante observar o sono. Simplesmente isso. Observa se ele ronca durante o período, ou faz uma respiração muito pesada, se ele tem um sono muito agitado, né, como o Vinícius estava falando, né? Como que ele é na escola, né? Se ele realmente consegue manter o nível de aprendizado, que são sintomas e sinais muito característicos do problema da apneia do sono na infância também. Nossa, excelente, Fagnani, parabéns aí, viu? Eu vou de novo contra o Vinícius aí. Vinícius, todo mundo aqui tem medo de Alzheimer, não tem? A gente tem, né? Depois ficando mais velho. Vinícius, fala um pouquinho desse tal do sistema linfático, o que é isso aí, se é uma relação com Alzheimer, e o que tem o sono com Alzheimer? Que é uma coisa que é muito próximo isso aí, não é, Vinícius? Perfeito, Fontanelli. Bom, sistema linfático é um sistema de circulação do líquor, né? Líquor é o líquido cefalorraquidiano que nós produzimos dentro do sistema nervoso central e que circula pelo cérebro, né? E esse sistema é um sistema que ele é ativado principalmente no período do sono profundo. Inicialmente foi mais descrito no REM, atualmente estão falando que é mais do N3, sono de ondas lentas, que a gente talvez tenha uma atividade maior desse sistema. E o fato é que existe uma mudança do volume de algumas células do cérebro que faz com que exista um fluxo de líquor para dentro, ao redor das arteríolas cerebrais, removendo as impurezas, as toxinas que a gente acumula durante o dia. Então, durante o dia, com o metabolismo cerebral, uma série de proteínas tóxicas que podem levar à perda de neurônios e à neurodegeneração são acumuladas. E durante o sono, com a ativação desse sistema de fluxo específico ali entre os neurônios, existe a remoção dessas impurezas. Só que se a gente dorme mal, dorme pouco, tem apneia, tem insônia, tem menos N3, se tem menos N3, esse sistema atua menos, consequentemente, mais acúmulo dessas proteínas, dessas substâncias tóxicas que levam à neurodegeneração. Então, tem múltiplos estudos já mostrando, né, um aumento da quantidade do beta-amiloide, que é uma das proteínas que deposita no cérebro de maneira excessiva no paciente com Alzheimer, nesse grupo de pacientes. Então, já tem estudos, né, Fontanelli, que mostram, que associam, por exemplo, que o sono de má qualidade, né, no adulto está relacionado ao aumento de risco nos idosos, quando desenvolver, né, atingir a idade mais avançada de quadros neurodegenerativos, e uma das hipóteses aí colocadas é essa questão do sistema linfático. Excelente. Posso fazer mais uma? Quer completar? Desculpa aí.
Doutor Felipe aqui. Uma coisa importante na cardiologia, Felipe, é muita gente morre à noite dormindo. Vi falar sobre isso aí. Aí fulano morreu dormindo. E tem alguma relação com arritmias e tem a apneia do sono? Fala um pouquinho para a gente o que é isso aí, Felipe. Se a gente falasse a gente, fulano morreu dormindo, né? Morte súbita noturna, o que é isso? E tem uma relação com a apneia, com a arritmia? Como é que funciona isso para a gente, Felipe? Isso é interessante que às vezes infla o número de infarto, né? Porque todo mundo que morre dormindo, eles vão falar que foi infarto. Pode ser um infarto, mas também pode ser uma arritmia que acaba a gente não fazendo o diagnóstico, né? Difícil às vezes mandar para necrópsia para poder entender. Uma coisa que eu pensei também que é interessante, um paralelo aqui, hoje todo mundo já tem muito conhecimento sobre hipertensão e a população já tem esse tipo de receio da hipertensão. Então, o pessoal tem já um certo tipo de conhecimento, busca ajuda, quer tomar remédio, né? E é importante porque realmente a hipertensão é uma patologia muito prevalente, muito frequente. Todos de vocês devem conhecer, ou as pessoas próprias, por exemplo, eu mesmo tenho pressão alta, tomo remédio, mas tem gente que a gente conhece que pode também ter pressão alta do nosso lado para a gente ajudar. Então, existe já um sincronismo do conhecimento da hipertensão que a população procura e o atendimento. Agora, na relação do sono, a gente não vê esse tipo de relação. Por isso que a gente está querendo divulgar essas coisas. A patologia do sono ela é muito frequente. Hoje, acho que vocês vão sair daqui com um certo tipo de alerta, falando, eu não preciso olhar um pouco mais como é que eu estou dormindo, ou como o meu companheiro está dormindo, minha companheira está dormindo, porque isso tem algum impacto prognóstico, né? Tem um estudo que é interessante. Foi feito um estudo para saber o horário de morte das pessoas. Se a gente for dividir em 4 períodos do dia, por exemplo, da meia-noite às 6 da manhã, das 6 da manhã ao meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde, das 6 da tarde à meia-noite. 4 períodos. E aí você faz um horário de morte, basicamente dá quase 25% em cada percentil, em cada 6 horas ao longo do dia, com pequenas variações. Isso para a população geral. Quando eu pego especificamente as pessoas que têm apneia do sono, metade morre na madrugada, da meia-noite às 6. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Outra coisa que eu acho que é interessante, quando a gente vê os dados de quais são as causas de mortalidade, a gente percebe que as doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, são as principais causas de mortalidade da população geral, incluindo no Brasil também, no mundo e no Brasil. E quando a gente percebe essa relação direta do sono com hipertensão, com arritmia, que acaba levando a infarto e a AVC, a gente percebe a importância de estar falando isso para vocês. A insuficiência cardíaca, por exemplo, que também a gente não falou tanto aqui. O paciente que é obeso, ele sobrecarrega mais o coração. Se ele tem obesidade e tem apneia do sono, como o Dr. Marcos Vinícius falou, o índice de massa do coração dele é maior. Você fala, então é bom o coração ficar com um índice maior. Não, não é bom. Você está forçando o seu coração onde não deveria estar forçando. E esse aumento de massa muscular, a gente chama em termos técnicos de hipertrofia, aumenta esse espaço, diminui a cavidade do coração. Então, um coração que tinha uma cavidade para receber uns 50 ml de sangue, tendo essa hipertrofia, ele recebe menos, já recebe 30. Já começa a ter um problema por aí. Outra coisa que acontece, com essa espessura do miocárdio maior, essa espessura, as fibras elétricas, o coração é formado de músculo e sistema elétrico, elas não ficam tão adequadas. Isso é um potencial para algum evento de arritmia. A arritmia tem as arritmias que a gente fala que são mais benignas, mas hoje a gente sabe das arritmias malignas que a gente considera de morte súbita, que realmente a gente às vezes não dá nem tempo de chegar no hospital. Então, esses alertas que a gente está tentando promover para vocês é em benefício da população geral, de algum companheiro que vocês tenham, que tem algum problema que pode estar tendo impacto na qualidade e também na sobrevida desses pacientes. Muito bom, Felipe. Dr. Fontanelli, gostaria que comentasse um pouquinho com a gente sobre a melatonina, né? Então, tá, eu vou responder. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para eles a pergunta sua, pode ser? Pode sentar que eu vou responder. Nós vamos responder a pergunta. Nós vamos falar. Ele está perguntando que o seu pai tem 80 anos, é isso? E ele ronca muito, é isso?
Ronca muito forte à noite. Opa. E o que mais que ele sente? Se existe um remédio para reduzir isso. Tá ok. Então nós vamos colocar então aí. Pode ser? Pode sentar aqui e já responder, senhor. Muito obrigado. Como o senhor chama? Anderson, obrigado pela tua pergunta, viu? E depois, se querem fazer mais perguntas de vocês, seria interessante também. Essa pergunta é uma pergunta bastante comum, né? O pai dele ronca e está preocupado com o pai dele. Eu vou passar para o Dr. Vinícius, se existe um medicamento, como abordaria uma pessoa com 80 anos com ronco? Você podia falar um pouquinho sobre isso, Vinícius? Perfeito. Realmente, assim, ó, se a pessoa ronca, só por roncar já tem metade de chance, 50% de chance de ter apneia. Se ronca, tem mais de 50 anos e é homem, ele tem mais de 80% de ter apneia. Então, é uma alta probabilidade, pensando, né, no paciente, que ele deva ter apneia do sono. Boa parte dos pacientes que têm apneia tem queda de oxigenação noturna, né? É uma das características mais frequentes aí dos eventozinhos em que tem parada na respiração. E a falta de oxigênio noturna pode descompensar quem tem epilepsia. Tá? Então, a apneia do sono, ela é uma boa pergunta, ótima pergunta. Ela é uma causa de descompensação de epilepsia. Porque quando cai a oxigenação, esses hormônios de estresse levam uma hiperexcitabilidade, uma hiperatividade dos neurônios, e quem tem epilepsia já tem essa tendência desse curto-circuito acontecer até espontaneamente. Imagina com uma queda de oxigenação de uma apneia, com o aumento de uma adrenalina, de um cortisol, um processo inflamatório ali cerebral do paciente que tem apneia. Então, já tem estudos também que tratar o sono, tratar a apneia do sono. Nós temos exemplos. Eu tinha um paciente que tinha múltiplas crises noturnas, dezenas de crises epilépticas noturnas e tinha apneia, paciente jovem. E o tratamento com CPAP ajudou a gente a eliminar as crises noturnas. Não vou dizer que isso vai acontecer em todos os casos. Muitas vezes, além de tratar a apneia, um paciente que tem epilepsia vai precisar de uma medicação também. Mas é importante, foi muito bem lembrado. Só fazer um complemento com a sua pergunta. Você me perguntou se tem um remédio para parar de roncar, não é isso? Primeiro, a gente precisa entender por que está roncando. Vamos dar alguns exemplos aqui. Se ele tiver, por exemplo, alguma uma obstrução de via aérea, como adenoide, como desvio de septo, talvez o ronco seja causado por isso. Aí não tem remédio, aí é cirurgia, por exemplo, né? Vamos dizer que ele tenha o ronco causado pela obesidade. Quando ele deita, toda a musculatura relaxa, e ele acaba tendo o ronco e tendo a apneia. Também não tem remédio. Aí é perda de peso, com as várias técnicas que a gente conhece hoje para perder peso. E invertendo um pouco a pergunta que você fez, se tem um remédio para parar de roncar, a gente sabe de remédios que pioram o ronco. Então, hoje, acho que é um alerta também interessante de fazer. Quem tem problema de sono, muita gente fala, eu quero tomar meu Rivotril, quero tomar meu clonazepam, alprazolam, dentre outros. Se a gente for pensar, esses são remédios que vão relaxar ainda mais a musculatura. Então, às vezes eu vejo muito no consultório, doutor, eu estou com muito sono, eu tomo o Rivotril, não está adiantando, eu estou dobrando a dose, dobrando a dose, dobrando a dose. Às vezes, se ele tiver um grau de apneia, realmente esses remédios vão acabar piorando a apneia. Outra coisa que a gente vê em relação à piora é, às vezes, excesso de bebida alcoólica também, né? Às vezes os pacientes só falam, não, eu só ronco quando eu bebo, mas se for todo dia também aí complica, né? Então, o excesso de bebida alcoólica também pode favorecer a piora do ronco, tá? Excelente. Anderson, muito obrigado pela tua pergunta. E queria estimular que vocês perguntassem uma coisinha também aí. Alguém quer perguntar uma coisa para a gente? Por favor, fique à vontade, viu? Alô, meu nome é Gilmar, moro aqui em Araçatuba faz 5 anos. Antes de fazer a pergunta, queria dar um testemunho, que faz 9 anos que foi descoberto que meu problema de sono ao dirigir era proveniente de apneia. Em julho de 2019, eu vindo de São Paulo, às 14h, na Castelo, eu dirigindo a 100 por hora, minha esposa cochilando, eu dormi, e uma reta, não sei se 1 quilômetro após, uma curva à esquerda. Eu acordei quando o meu retrovisor direito triscou com o guidão esquerdo de uma moto. E, ao acontecer isso, a minha esposa, muito brava, né? O que foi isso? Eu não disse que foi nada. Mas eu verifiquei que o motoqueiro não caiu. Então, eu só acompanhei, se ele caísse, eu retornaria.
eu chamaria isso, porque eu sou muito religioso, foi um livramento que Deus me deu, porque se eu tentasse fazer isso 1000 vezes acordado, eu não conseguiria fazer. Porque se tivesse colidido totalmente o retrovisor do meu carro com o guidão da moto, eu teria matado o motoqueiro. Mas só que triscou. Então, eu coloco só a Deus como explicação para ter acontecido isso. Eu estou tomando Antara porque o neurologista percebeu em exames, que foi até uma casualidade, que eu teria problemas de comunicação de neurônios. Então, eu coloco até depois para verificar se isso tem alguma consequência. O meu índice de ocorrência de apneia me parece que é em torno de 180 por hora. É um nível, acho que, elevado, né? E eu tento usar a CPAP faz 9 anos sem sucesso, com pequenas ocorrências de sucesso. A última ocorrência faz uns 8 meses, com um neurologista que não me trata do sono. Ele sempre me pergunta, o neurologista de Rio Preto, como que eu estava. Aí ele me receitou o Exônia, mas só que me deu sucesso poucas vezes. Então, faz 9 anos que eu tento, já mudei 3 vezes de médicos, né? E nunca vi nenhum deles assim. Fui parar até no INCOR, em São Paulo, o Dr. Genta, e com o médico em Rio Preto e um médico daqui. Então, ainda estou sem a saber aonde encontrar a solução. Eu pratico ciclismo, tenho pequenos problemas de colesterol triglicérides, não tenho problema de pressão, mas não me dou bem com a CPAP. Aí eu pergunto o seguinte, a questão: até que ponto a utilização do celular prejudica nessa ocorrência? Né, porque eu durmo, eu tiro a CPAP. Mesmo com a Exônia, que me deu umas 3 noites com 5 a 6 horas de sucesso, a maioria das vezes eu dormindo eu tiro sem perceber. Então, por isso que mas só que durante o dia eu não sinto problema de sono, mas se eu for dirigir, dá sono. E aí que eu tenho esse risco, né, eu vou para Mirandópolis visitar parentes, pouco tempo depois eu masco até chiclete para ver se me desperta. Então, por que fatores me trariam situações assim que causariam de eu estar dormindo, eu ponho a CPAP, eu acordo, deu 3 horas de uso, está dando até mais, porque antes era 1h30 que eu já tirava a CPAP. Então, não sei a quais de vocês que eu poderia dirigir assim, essa questão do porquê que, dormindo, eu coloco a CPAP e eu estaria tirando a CPAP. Gilmar, obrigado pela tua contribuição. É muito importante o testemunho de vocês, né? Porque a gente fala teoria e a prática é a mais importante, né? E acho que é melhor para responder aqui é o nosso neurologista Vinícius. Doutor Vinícius. Gilmar, a colocação, acho que tem vários pontos importantes aí, né? Primeiro, colocando da importância da saúde pública, né? Da apneia do sono. Imagina quantos acidentes automobilísticos não poderiam ser prevenidos se a gente tivesse um programa de triagem, diagnóstico e tratamento, ou de prevenção de apneia, né? Sem falar na redução de mortalidade cardiovascular, como comentou pelo Felipe. Primeiro ponto é esse, é bastante interessante. Segundo ponto é que, realmente, quando a gente pega os estudos com pacientes com apneia do sono, a taxa de adesão ao CPAP é muito baixa, né? 30%, 40% de adesão terapêutica ao CPAP. Na nossa prática clínica, a gente tem um nível maior de adesão, né? Chega em alguns casos 80%, 90% de determinado período de tempo. Usar o CPAP e aderir a ele depende de vários fatores. A gente precisa entender profundamente o que está levando essa dificuldade de uso, né? Tem pacientes, por exemplo, que têm uma dificuldade de ficar com a máscara, acordam no meio da noite, têm alguma sensação de sufocamento, de claustrofobia. Então, são pacientes que vão se beneficiar, portanto, de um tratamento, às vezes, de sensibilização, usar durante o dia, acordado, na hora, após o almoço, a máscara, para poder se acostumar com o fluxo do ar, com a pressão, e aí à noite isso não vai virar mais uma novidade, o nível de estresse vai ser menor. Pode acontecer, às vezes, de tirar no meio da noite, até inconscientemente, mas pelo desconforto de um ressecamento da via aérea, e aí a gente tem que fazer um ajuste do grau de umidificação, se não tem umidificador, o aparelho colocar, né? Existem produtozinhos que a gente coloca no nariz, gelzinho hidratante que pode ajudar.
Outro fator que às vezes leva o paciente, volto a dizer, às vezes a gente faz isso quase que inconsciente, né? A gente tem um micro despertar daqueles, né? Não tem consciência do que me levou a despertar, mas instintivamente a gente já tira o CPAP, mas uma obstrução nasal noturna, né? Então tem pacientes que fazem o que a gente chama de uma rinite vasomotor, o fluxo de ar na via aérea ressecando, leva um edema, um inchaçozinho da via aérea, leva obstrução, aumento da umidificação, uso de sprayzinhos nasais de corticoide pode ajudar. Então, assim, cada caso é um caso. Quando a gente faz uma abordagem direcionada, tira a história, avalia o paciente, a nossa taxa de adesão aumenta bastante. Agora, mesmo assim, pode acontecer que os pacientes não estejam tolerando, não é? O CPAP, em alguns pacientes, ele pode até induzir uma obstrução paradoxal. Na maior parte dos pacientes, ele vai aliviar a obstrução, vai manter uma pressão de ar constante na via aérea, não deixar que a faringe feche, vai permitir que eu aprofunde no sono. Mas, raramente, acontece da gente ter até uma piora, dependendo da anatomia do paciente. E aí entra também o trabalho da fono, por exemplo, né? Fortalecendo essa musculatura em conjunto com o CPAP, melhorando a adesão, ou mesmo a associação do dispositivo intraoral, né, o tratamento odontológico com o aparelho do sono também pode ajudar a liberar a via aérea. Então, tem várias possibilidades, é difícil a gente dizer aqui em poucos minutos do seu caso especificamente. Então, eu tentei abordar. E mesmo assim, se tudo falhar, lembrar, a apneia grave, mais de 30 apneias por hora, CPAP é o melhor em termos de eficácia. É o que a gente tem maior evidência de capacidade de trazer o índice de apneia para menos de 5, que seria o normal. É o que a gente tem maior evidência na prevenção cardiovascular, de controle, né, metabólico, de prevenção também de quadros neurológicos, né? Mas existem os pacientes que, apesar de tudo, não vão tolerar. Aí a gente tem que ir para o plano B. O plano B vai envolver a fono, vai envolver o dentista, né, com dispositivo intraoral, tá? Também lembrar, acho que da adaptação da pressão, né? Às vezes tem alguns pressos, a gente não está adaptado com a pressão, então às vezes o paciente está com a pressão mais alta e tem que ser feita uma regulagem específica para o seu caso, para que a pressão seja boa, que não faça você tirar. Também outra coisa que a gente vê hoje é que evoluiu bastante o aspecto das máscaras de CPAP, né? As máscaras hoje elas são bem modernas, tem algumas só nasais, outras da face inteira. Talvez pensar se tem alguma que pode estar te ajudando especificamente no seu caso também. Só para acrescentar um detalhe, que eu fiquei muito animado com a CPAP há 8 anos atrás, porque na clínica, lá em Pouso Alegre, funcionou perfeito. Saí de lá, até a doutora disse que tinha 2 alternativas, cirurgia ou CPAP. Eu falei, cirurgia resolve? Não garante. Eu falei, então não quero. E dormi bem, mas na residência, no apartamento, nunca deu certo. Assim, totalmente certo, por poucos dias. Outra coisa importante é fazer, às vezes, uma polissonografia com o seu CPAP, uma polissonografia de titulação, que é um exame do sono com um aparelho, para ver se não tem um outro distúrbio do sono aí. Se tem um movimento periódico de membros, né? Se tem alguma outra coisa que esteja fragmentando esse sono, levando a esse processo. Né, associado à higiene do sono, a tudo isso. Às vezes o CPAP não está sendo suficiente, né? Ou está sendo muito, porque a pressão, como ela é contínua, se é uma pressão de 18, por exemplo, o CPAP ajudaria melhor. Perfeito. E só acrescentando a questão do celular, a utilização assim, de forma excessiva, até que ponto interfere? Certo, sim. O celular ele pode interferir de várias maneiras negativas na nossa qualidade de sono, né? Primeiro, a luminosidade, né? A luminosidade pode inibir a produção da melatonina, né? Que é o nosso hormônio do sono. Então, se a gente está ali na hora de dormir, lembrar que no período do fim de tarde, começo da noite, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, né? Nossa glândula pineal, que fica lá na base do cérebro. E, ao longo da noite, isso vai aumentando. Se a gente se expõe à luminosidade do celular nesse período, o nosso nível de melatonina vai cair.
Eu comentei ali que o nível de melatonina é importante, é um dos fatores importantes para a qualidade do sono, né? Para ativar os centros cerebrais relacionados ao sono. O outro fator que o celular pode envolver é na ativação cerebral, né? Geralmente a gente não vai olhar uma coisa chata no celular, né? A gente vai ver um vídeo interessante, a gente vai ou uma notícia não muito legal. Então sempre tem um impacto emocional positivo ou negativo do conteúdo que a gente olha no aparelho celular. E isso pode ativar demais o cérebro num momento que é para ele estar descansando, né? 1 hora antes do horário de ir para a cama, a gente já tem que deixar o celular de lado, né? Procurar um programa de TV tranquilo e diminuindo a luminosidade do ambiente, diminuir o som da TV, né? Fazer uma leitura relaxante. É a hora da gente fazer uma oração, uma meditação. Não existe o botãozinho de liga e desliga, né? Nós não somos máquina, né? Como o Chaplin falava. Nós precisamos informar para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que a gente precisa desligar. E nós não podemos forçar, nós temos que dar dica. E dar a dica é desacelerar. Desacelerar o corpo, desacelerar a mente, sentir qual é o momento que o meu organismo está pedindo, isso depende do período, depende da nossa genética, né? Veio o sono, eu vou para a cama, eu não vou fazer outra coisa, não vou brigar contra a minha necessidade natural. Na cama é dormir, né? Não tem como a gente usar o celular na cama, conversar sobre o dia, isso a gente faz em outro momento, no fim de tarde a gente faz as DRs, né? A gente faz o roteiro do dia seguinte que ficou para resolver, porque senão se a gente for para a cama e não dormir, são as situações que ficaram pendentes e geradoras de ansiedade que vão nos ocupar a mente, né? Então, como foi comentado, existem outras medidas também de higiene do sono que podem ajudar a melhorar essa qualidade do sono e inclui aí, então, não usar essas telas no período noturno, aí, principalmente pré-sono. E principalmente, né, Vinícius, porque depois de uma noite bem dormida, você vai estar muito mais preparado para resolver seus problemas, seguir sua vida no dia seguinte, né? Você tocou num assunto importante, Vinícius, que é a questão da melatonina. E a gente sabe que recentemente a Anvisa ela liberou, né, a comercialização do uso da melatonina. E isso tem gerado uma certa preocupação, porque na verdade a melatonina ela é um hormônio, né? E assim deveria ser tratado. Então eu queria que o nosso querido Fontanelli abordasse esse tema, como que ele vê essa liberação da melatonina, esse uso, assim, sem muito controle desse hormônio que as pessoas estão utilizando. Quais as consequências, os riscos que isso pode trazer para as pessoas? Muito obrigado, Fagnani. Eu vou responder e já passo para você, 2 minutinhos, tá? Sim, agora. A melatonina, como o doutor Fagnani colocou, é um hormônio fantástico. Mas como um carro pode ser uma arma, tem que saber usar. Ela não é um suplemento alimentar, não é para todo mundo usar a melatonina. Mas, por exemplo, na apneia do sono, como citando um exemplo, os níveis de melatonina são mais baixos. Com o envelhecimento, a melatonina cai também. Então, a melatonina tem uma ação para sinalizar para o nosso organismo se é dia ou se é noite. Então, quando você escurece, você tem uma estimulação do centro quiasmático, que é o nosso relógio biológico, e fala, é noite, é para dormir. Então, a noite não é para comer, não é para dirigir, não é para sair, é para ficar ele prepara o teu corpo para ir para a cama e dormir. Então, ele sinaliza que é noite. Então, nós temos todas as atividades nossas mais lentificadas e queimamos energia. Durante o dia, é importante que a gente coma energia e à noite queima energia. A melatonina sinaliza isso, para tudo, que vão fazer o reparo do nosso cérebro. Como o doutor Vinícius colocou no comecinho, o nosso cérebro de noite ele não fica descansando, ele trabalha muito. Ele tem um sistema de reparação, de limpeza, de tirar as toxinas do cérebro como um todo. E a melatonina tem uma ação importante, como antioxidante, anti-inflamatório, cronobiótico, e é um fantástico hormônio, mas tem que saber usar por pessoas que entendam dele. Deveria ter um remédio que teria que ser preciso com bula. Mas a liberação dele foi graças ao nosso amigo, né, que é o maior estudioso do mundo, acredito, o Dr. Cipolla, que é amigo nosso, o Dr. Vinícius também, que tem pesquisa conosco aqui, ele foi responsável por liberar a melatonina no Brasil. Eu sou favorável, só que não deveria sair como está com suplemento alimentar e feito meio sem critérios. Obrigado pela pergunta, Fagnani. Você quer fazer a pergunta sua? Desculpe. Qual o seu nome, por favor? Oi, boa noite. Meu nome é Thiago e eu vejo os doutores falando muito sobre vai chegando a noite, o corpo vai se preparando para descansar. E em relação aos profissionais, que eles trabalham durante a noite e eles têm o sono durante o dia.
em comum a gente ouve as pessoas falarem, né, que não é a mesma coisa, que é diferente, a gente se sente corpo mais cansado. Isso é prejudicial? Quais as consequências de seguir uma vida dessa diferente, de trabalhar à noite e dormir durante o dia? Tiago, ótima pergunta, né? Isso me remete ao slide do Chaplin, né? Os tempos modernos trazem desafios e realmente nem sempre nós conseguimos nos manter saudáveis por conta desses desafios. E o trabalho em turno noturno representa uma situação realmente, do ponto de vista biológico, inadequado, né? Nós, como espécie, temos essa característica natural de dormir à noite e acordar de dia, mas pelas necessidades sociais, a gente acaba tendo que inverter esse turno muitas vezes, né? Isso traz problema do sono, a gente chama transtorno do ritmo circadiano, do tipo trabalho de turno, né, ou troca de turno, e isso leva, sim, às complicações todas que a gente comentou. Tem múltiplos estudos mostrando, seguindo pacientes há décadas, mostrando aumento do risco cardiovascular, né, de quem não dorme à noite, acaba tendo que compensar de dia, né, aumento do risco de mortalidade, aumento do risco de neoplasia, isso é uma realidade. O sono do dia, ele pode compensar só parcialmente esse sono perdido à noite, né? Nossos avós já sempre falavam, né, que o sono da noite é o melhor, e realmente isso é verdade, né? É um momento em que tem a confluência do padrão do funcionamento do meu relógio biológico, núcleo supraquiasmático, como Fontanelli comentou, o nível de melatonina ideal, o nível de indutores de sono ideais, que é o que faz com que a gente tenha o sono de qualidade. Quando a gente trabalha à noite, nossa melatonina baixa, a gente está, né, exposto à luz. Então, enquanto o relógio biológico quer dormir, a melatonina está na direção oposta, né? O indutor de sono está lá em cima e eu não posso deitar. Então, sim, existe. Geralmente, o que a gente vê é que as pessoas que vão trabalhar à noite, geralmente são aqueles camaleões, são aquelas pessoas que têm um padrão mais flexível em termos desse horário ideal de dormir. Mas, mesmo assim, isso pode ter consequências. Ótimo, queridos. Olha, pelo avançar da hora, né, a gente tinha feito uma programação até às 20h30 e já passamos um pouquinho. Então, a gente gostaria de agradecer imensamente, né, a presença de todos vocês que ficaram com a gente até agora. Agradecer à Câmara dos Vereadores, mais uma vez, pela cessão do espaço, da estrutura. E a gente espera realmente, né, que todos vocês, como o Dr. Felipe bem colocou, peguem esse conhecimento e não guardem só para vocês, né? Transmitam ali no seu microcosmos, na sua família, nos seus amigos, nos seus grupos, né? Porque isso é extremamente importante, porque é saúde e qualidade de vida. E esse é o grande objetivo que nós estamos aqui hoje, de transmitir o conhecimento para vocês. Porque o que a gente mais ouve, às vezes, no consultório, né, é que esse paciente, nossa, eu não sabia disso, né, não tinha essa informação. Então, a gente está se esforçando no sentido de estar disponibilizando essas informações para vocês. Aí eu peço também para vocês, quem puder, né, nos seguir nas mídias sociais. Vou fazer aqui um merchan um pouquinho. Mas nós temos um Instagram e um Facebook, que é @núcleo-do-sono-ata, onde ali a gente está fazendo várias postagens, vídeos, né, relativos aos temas. E esse ano a gente conseguiu idealizar um material muito importante, que é a nossa cartilha do sono. É um material que consta muitas informações que foram faladas aqui, outras mais, né? E para você acessar, basta você clicar no QR Code que consta naquele banner que está logo ali na entrada da nossa sala, que você vai baixar gratuitamente. Ele está no formato digital de e-book, né? Está no formato PDF, você também pode imprimir, se achar mais viável, mas tem aquilo como uma fonte de informação segura para vocês. Porque hoje, nesse mundo de internet, a gente vê muita coisa, né? Muita informação que às vezes não são tão confiáveis. E sintam-se à vontade, porque ali foram nós profissionais que nós, com bastante carinho e bastante cuidado, elaboramos esse material para levar informações para vocês de uma forma muito segura. E lembre-se sempre daquela frase que nós dissemos no início, né? O nosso sono, ele é uma necessidade fisiológica inegociável.
Então, antes de privar o seu sono por estudar, trabalhar, pelas horas de lazer, pensa que isso vai ter um custo muito alto para vocês, né? Em todas essas doenças, essas patologias, esses desequilíbrios. Tem mais uma pergunta, por favor. Tem mais uma pergunta? A última, então, por favor. Rapidinha. Meu nome é Aline. Eu tenho 22 anos e, desde que eu me lembro, desde os 14, eu sinto muito sono, mas é além do que é normal, a ponto de atrapalhar as minhas atividades do dia a dia. Posso estar conversando com uma pessoa, trabalhando na frente do computador, usando o celular, posso dormir o dia inteiro e à noite ainda vou ter sono. E isso está atrapalhando já há algum tempo. Então, só queria entender se tem algum conselho ou qual profissional eu devo procurar. Obrigada. Bom, sinceramente, assim, a gente tem que entender o que é o sono normal, né? Como o Vinícius colocou, cada pessoa tem uma necessidade muito individual. É lógico que se aquilo foge muito dessas condições de faixas etárias, tal, é preciso ser investigado isso, né? Porque existem, para vocês terem uma ideia, classificados mais de 80 tipos de distúrbios do sono, né? A gente abordou aqui os mais prevalentes, os mais conhecidos, né? Mas é lógico que existem outros distúrbios que não sejam a apneia do sono, né? Que não seja a própria insônia, como a narcolepsia, né, Vinícius, que pode estar levando a um comportamento como o seu. Na verdade, é importante que um profissional capacitado na área do sono te faça uma investigação diagnóstica. No seu caso, eu acredito assim, que o nosso colega Marcos Vinícius seria um profissional extremamente indicado para você, né? Porque realmente ele é um médico formado, com uma residência dentro da área do sono, e toda essa variação de diagnóstico ele vai ter condições de estar te ajudando. Tá legal? Então é isso, queridos. A gente agradece demais a paciência, a presença de vocês, ao pessoal de casa também que nos acompanhou até agora. Lembrando que a gravação desse evento vai ficar disponível tanto no canal do YouTube da Câmara Municipal dos Vereadores, como logo em seguida que a gente tiver acesso a esse arquivo, eu também vou disponibilizar no canal do YouTube do Núcleo do Sonoata. Tá ok? Muito obrigado a todos, espero que tenha sido de alguma valia para vocês. E não se esqueça, uma boa noite a todos. Um bom sono.